Fala, meus amigos do canal Medeiros Botafogo, pra gente falar sobre a história. Botafogo e Paris Saint-Germain ontem fizeram uma partida que entrou para a história do Botafogo de Futebol e Regatas. Aqui no Papo Reto com o Medeiros, eu ia fazer esse vídeo ontem de madrugada, mas não tinha a mínima condição. Eu estava completamente louco, né? E o torcedor do Botafogo estava assim, em sua grande maioria, né? E era para estar mesmo, né? O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain da França. O atual campeão da Champions League foi derrotado pelo atual campeão da Libertadores da América. Isso poderia valer um título mundial, né? Mas no novo formato, no novo modelo, né, que foi apresentado ao mundo nessa Copa do Mundo de Clubes, os dois estão se enfrentando, né? Se enfrentaram no grupo B do Mundial, né? E o Botafogo já fez história, meus amigos. Nesse grupo da morte, né, que tem Botafogo, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle, ele é um grupo da morte porque tem o Botafogo, junto com o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain. Se não tivesse o Botafogo, se tivesse um outro clube, não seria grupo da morte. Passaria Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid com muita tranquilidade. Ele se torna grupo da morte por causa da presença do Botafogo neste grupo. E o Botafogo, com 6 pontos em 2 jogos, venceu o Seattle e agora venceu o Paris Saint-Germain, mostra realmente que ele não veio para brincadeira e fez história no dia de ontem. Um jogo onde só daria para ganhar se uma estratégia muito bem definida desse certo. E aqui a gente precisa elogiar muito o Renato Paiva, sua comissão técnica, porque além do treinador, tem ali todo o staff, toda a comissão técnica, fazendo a análise de desempenho, trazendo informações privilegiadas, né? Depois de muito estudo de como joga o Paris Saint-Germain, trazendo a informação mastigada para o treinador tomar as decisões. Então, assim, o Renato Paiva e sua comissão técnica, o seu staff, estão de parabéns por conseguir montar uma estratégia para esse Botafogo não ser amassado pelo Paris Saint-Germain, coisa que vinha acontecendo com quase todo mundo. Inter de Milão foi amassado na final da Champions, 5-0. O Atlético de Madrid foi amassado na estreia do Mundial, 4-0. E o Botafogo conseguiu neutralizar as ações ofensivas do Paris Saint-Germain. Foi isso que aconteceu. Se a gente for relembrar outras finais que brasileiros venceram times europeus, a gente pode lembrar aí de São Paulo e Liverpool em 2005. Rogério Ceni foi o melhor da partida, disparado. Se a gente for lembrar também do Internacional contra o Barcelona, aquele Barcelona do Guardiola, né, que estava começando a encantar todo mundo, se a gente for pensar muito bem, o goleiro do Internacional, o Klemer, fechou o gol também. Naquele jogo onde o Adriano Gabiru fez o gol do título do Internacional. 2012, Corinthians e Chelsea, o que o Cássio fez naquela partida está nos livros de história também. Agarrou demais o Cássio, goleiro do Corinthians. E o que a gente teve no jogo entre Botafogo e Paris Saint-Germain não foi o John, nosso goleiro, sendo o melhor da partida. Não foi. Ele faz uma defesaça, um milagre, depois de um cruzamento na área, em que ele faz uma defesa a queima-roupa, com o peito, e só. Acabou. Não teve outro lance que a gente fale assim, olha, o Paris Saint-Germain conseguiu criar uma chance claríssima de gol e o John fez milagre. Não teve. Só teve esse lance que eu citei em bola parada. De resto, o Botafogo neutralizou o Paris Saint-Germain. E o Renato Paiva tomou a decisão de colocar o Alan no lugar do Mastriani, e o Alan fez uma partida irretocável. O Botafogo, com 3 volantes, conseguiu fazer um bloqueio na frente da sua área impressionante. E isso foi admitido pelo próprio treinador Luiz Henrique do Paris Saint-Germain, que falou na coletiva que o Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra o PSG na temporada. E mesmo assim conseguia os contra-ataques, e mesmo assim conseguia sair jogando
e mesmo assim conseguia levar perigo ao Paris Saint-Germain. Um desses contra-ataques, Savarino enfiou a bola para o Igor Jesus, o nosso craque Igor Jesus deu uma caneta no Pacho, zagueiro equatoriano, depois chutou, contou com um pouquinho de sorte que a bola bateu ainda na chuteira do Pacho e matou o goleiro Donnarumma. A bola foi no cantinho, né, abrindo o placar para o Botafogo. A partir dali, meus amigos, o resto é história. A gente precisava realmente era ser letal, a gente precisava de uma bola. A bola aconteceu, o Igor Jesus, mais uma vez, ídolo, craque do jeito que é, guardou. A única chance que ele teve, ele guardou. É para isso que serve um camisa 9, para ser letal, para ser eficaz. Isso ele é, por isso ele é, para mim, o melhor camisa 9 do futebol brasileiro e, para mim, tem que estar na Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira. Será uma injustiça enorme o Ancelotti não levá-lo, por tudo que o Igor Jesus vem fazendo. Então, assim, meus amigos, vivemos a história. Vivemos, de fato, um momento épico na história do Botafogo e que vai ser lembrado por décadas, vai ser lembrado por muitos e muitos tempos. Nós vivemos isso. Nós vivemos isso. Talvez os nossos avós, né, possam falar, quem tem ainda avô vivo, né, possa falar, olha, eu assisti o Botafogo do Garrincha, eu assisti o Botafogo do Jairzinho, quando o Botafogo viajava o mundo, vencia o Barcelona, vencia o Benfica, foi campeão de diversos torneios na Europa, sendo base da seleção brasileira. Por isso, inclusive, o Botafogo e o Santos são muito reconhecidos no mundo inteiro, né, por terem sido base da seleção brasileira campeã de 58, 62 e 70. Os nossos avós viveram isso, então eles podem falar pra gente o seguinte, ó, vocês estão vivendo o que nós vivemos na década de 60. Nós, que não vivemos a década de 60, nós vamos poder falar o seguinte, vivemos 2024 e 2025. E pelo andar da carruagem, se o Botafogo continuar com os investimentos, com o John Textor, com tudo que está sendo feito no projeto da SAF, a gente não vai citar só 2024 e 2025, não. Lá na frente, a gente vai citar a década de 2020 como uma década de ouro do Botafogo, tal qual foi na década de 60. Onde o Botafogo, repito, foi base da seleção brasileira, todos os títulos disponíveis que a gente tinha naquela época e importantes para aquela época, o Botafogo venceu. O que era importante naquela época, infelizmente, não é importante hoje. Mas hoje, sim, o Botafogo está na década de 2020 em diante, no início de 2020, num período de reconstrução, e agora num período de glórias. 2024 com 2 títulos, Brasileiro e Libertadores, 2025 com o Botafogo fazendo história no Mundial, vencendo o campeão da Champions, e o ano não acabou, o ano continua, podendo o Botafogo ser campeão de outros títulos na temporada. E estamos lá, em primeiro lugar no grupo. Por que não chegar nas oitavas de final, depois de ter sido o primeiro, pegar o segundo colocado do grupo A, que pode ser o Inter Miami, e eu acredito muito no Botafogo, o Botafogo que venceu o PSG, por que não? Vamos para cima do Inter Miami, se isso acontecer. E aí chegaríamos numas quartas de final, talvez para pegar o Bayern de Munique, que é aí um jogo tão difícil quanto foi o jogo do PSG, mas fizemos uma história uma vez, por que não vamos fazer de novo? Vamos começar a acreditar que é possível. Tudo é possível para quem acredita. E o Botafogo está mostrando com esse time, com esse elenco, que dá para o torcedor acreditar. Dá para o torcedor acreditar. É uma loucura o que a gente viveu ontem e nós estamos vivendo a história. Vamos desfrutar, porque esse time merece, esse elenco merece. É um elenco de trabalhadores. Repito aqui, eu já fui um crítico do trabalho do Paiva e estou aqui para dizer que ele ainda continua errando em algumas situações e ele admitiu que errou contra o Seattle. Mas ele conseguiu fazer o que muitos acreditavam, inclusive eu, acreditavam que não era mais possível. Conseguiu, depois de um momento de uma extrema pressão, de uma tempestade que estava acontecendo, o Botafogo com um desempenho muito ruim, ele conseguiu dar a volta por cima e conseguiu encaixar o time. E eu não estou falando de resultados, eu estou falando de desempenho. O Botafogo hoje tem o dedo do seu treinador. Demorou mais do que o Arthur Jorge conseguiu encaixar antes, mas o Renato Paiva conseguiu encaixar o time do Botafogo, tá com o elenco na mão, tá com o time na mão,
a gente percebe o time jogando com o dedo do Renato Paiva e a gente foi impaciente mesmo, né? O torcedor do Botafogo, eu me incluo nisso, foi impaciente, até porque o nosso sarrafo estava lá no alto e a gente estava criticando demais e ele, no início, não estava conseguindo realmente encaixar o time, estava tomando muita pressão da torcida. O Botafogo é uma equipe gigante também, faz parte a pressão da torcida. Todo time grande tem uma pressão realmente da torcida enorme, mas a resiliência dele para continuar com um trabalho dele de implementar suas ideias vem agora colhendo os frutos. O Botafogo vem aí de 13 jogos com 10 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas, sendo uma dessas derrotas Botafogo já classificado na Copa do Brasil, jogando com o time reserva. Então, nos últimos 13 jogos, o desempenho é fantástico contra equipes muito gigantes. Não são equipes fáceis. Dessas 10 vitórias, a gente tem aí goleada no Internacional, a gente tem vitória para cima do Ceará também, que é um time que estava encaixadinho. A gente tem vitórias significativas, tem vitórias para cima do Estudiantes, tem vitórias para cima da Laú, Universidade de Chile, pela Libertadores, tem vitória agora para cima do PSG, teve a vitória para cima do Seattle, 10 vitórias do Botafogo, realmente que nos orgulham, tá? Esse é o Papo Reto com o canal do Medeiros, hoje falando com mais calma, né? Creio que ontem, eu já disse isso aqui no início desse vídeo, não tinha a mínima condição de conversar com vocês sóbrio, do jeito que eu tô agora, mas é isso, vamos comemorar. Você que eu tenho com muitos amigos que estão nos Estados Unidos, estou muito feliz por eles, né? Tá uma galera muito grande do Botafogo lá. Curtam demais, vivam esse momento, cara. Vocês merecem. Por Nossa Senhora, vamos para cima. E quem não está nos Estados Unidos, está aqui no Brasil, a gente arruma uma forma de comemorar, igual todos devem ter feito ontem, com a sua família, com seus amigos, né? Fazendo um churrasco, tomando uma cerveja, tomando um refrigerante, assistindo lá na FIFA Fan Fest, assistindo no barzinho, assistindo em casa, enfim. Faça a sua festa, porque nós estamos vivendo um melhor momento de nossas vidas em relação ao Botafogo. Estamos vivendo um momento épico e a gente está curtindo esse momento. Então, eu sei que a ficha demora para cair, para mim também funciona assim. Às vezes a gente fica meio avoado assim, né? Pô, o que está acontecendo? Parece um sonho. Curtam este momento. Curtam demais. Estamos vivendo a história.